Olá, queridos líderes, graça e paz. Tudo joinha com vocês? Seguinte, queria falar com vocês hoje sobre alguns quebra-gelos criativos e animados para a gente fazer online. Porque, queridos, a gente tem que lembrar uma coisa. Nós temos a célula, ela tem 3 atmosferas, né? Não sei se você se lembra disso. Vamos lá. Alegria, fé e amor. Essas 3 atmosferas, elas são muito legais. E às vezes pode ser que a gente chegue um dia no Encontro de Célula um pouquinho mais quebradinho, cansado, desanimado. E o quebra-gelo, ele é bom porque ele dá aquela quebrada na alma, sabe? Às vezes ele dá aquele gás na alma e aí já quebra realmente o gelo. Porque às vezes nossa alminha tá meio chatinha no dia, né? Tem dia que nossa alminha tá assim, né? Então, paciência, né? Mas um quebra-gelo, ele ajuda nisso, certo? Então eu queria dar a sugestão de 4 quebra-gelos que você pode fazer, certo? Eu acho que seriam bem legais. São quebra-gelos, na verdade, de brincadeiras. Eles não são quebra-gelos reflexivos, não são quebra-gelos para você pensar na vida. Não, são quebra-gelos bem práticos para a gente fazer, beleza? Primeiro quebra-gelo. Procurar objetos na casa. Eu já vi uma célula fazendo um quebra-gelo assim, uma célula de jovem, foi muito legal. Como é que é? A pessoa que estiver conduzindo o quebra-gelo vai pedir o seguinte, ele vai falar alguns itens, por exemplo, vai falar uma faca de churrasco, por exemplo. E a pessoa vai na casa dela, se ela tem, ela traz para mostrar a faca de churrasco. Ou então ela pode pedir, vamos supor, uma coisa bem inusitada. As coisas inusitadas são boas. Por exemplo, um disco de vinil. Aí a pessoa que estiver na casa dela vai trazer o disco de vinil. Ou ela pode pedir uma coisa simples. Pregador de roupa no varal. Toda casa tem isso. De preferência tem que ser mesclar coisas simples com coisas inusitadas. Certo? Aí você pode fazer de 2 formas. Ou ganha ponto quem chegar primeiro com o item, ou ganha ponto quem trouxe o item, né? Quando a gente pede itens simples, o ideal é quem chega primeiro. Quando a gente pede itens mais inusitados, aí você soma os pontos de quem trouxe mais itens. Beleza? Deu para entender? Eu acho que deu, acho que ficou claro, né? A pessoa fala um item, separa uns 5 a 7 itens mais ou menos, fala o item e as pessoas têm que trazer. E sempre fala um por vez, certo? Sempre fala um por vez. E vence quem trouxe mais, né? Aí, se o líder vai querer, quem fez o quebra-gelo vai querer dar uma premiação ou não, isso aí é livre. Mas o lance é mais a brincadeira mesmo. Um outro quebra-gelo interessante seria perguntas pessoais. Como que é isso? Nós fizemos uma festa online para a Andréia e eu fiz um quebra-gelo mais ou menos assim. Eu coloquei algumas perguntas sobre a Andréia. Só que eu fiz um pouquinho mais elaborado, que eu fiz no PowerPoint e tal, compartilhei a tela. Mas não precisa ser assim, não. Você pode fazer perguntas, por exemplo, a pessoa que está fazendo quebra-gelo pode fazer perguntas sobre ela mesma, ou ela pode combinar com uma outra pessoa da célula, certo? Por exemplo, qual o tipo de comida que eu mais gosto? Qual um livro da Bíblia que impactou minha vida? É legal quando você dá algumas opções, né? Qual um livro da Bíblia que impactou minha vida? O Evangelho de João, o livro de Gênesis ou o Evangelho de Mateus, certo? Um personagem bíblico que eu acho que tem a ver comigo. Ou uma comida que você gosta, lasanha, churrasco ou comida de fast food, entendeu? Dá essas opções. Aí as pessoas falam, né? Que alguns vão acertar, outros vão errar. Por que é legal isso? Porque é uma forma das pessoas se conhecerem mais, certo? É uma forma das pessoas se exporem no sentido de colocar gostos pessoais, coisas legais, coisas que fazem parte do ambiente dela, do dia a dia dela. E dá um clima bem legal. Agora, uma outra brincadeira bem legal, é um joguinho que alguns aí já devem ter feito, é aquele joguinho do dicionário. Tem várias formas de fazer ele. Uma forma que eu sugiro, que é bem prática para a gente fazer online, é essa. Você vai pegar uma palavra no dicionário e vai perguntar para a galera. Ortodoxia. Gente, o que é ortodoxia? Aí ou você vai falar o significado verdadeiro, ou você vai inventar um significado. Por exemplo, vamos supor que você vai dizer o seguinte. Ortodoxia é uma especialidade dos dentistas, certo ou errado?
Aí é a pergunta. O pessoal vai ver, é isso mesmo, não é, isso, não é, isso, não é. Aí alguns vão falar que sim, outros vão falar que não. Aí você vai falar, não, não é. Ortodoxia é caráter ou condição de ortodoxo. Aí você vai ler no dicionário, né? Conformidade absoluta com certo padrão, norma ou dogma. Então, certo. Quem falou que estava certo, errou. Quem falou que estava errado, acertou. Ou você pode fazer o contrário, entendeu? Você pode chegar à ortodoxia, você pode dizer o quê? É aquilo que está em conformidade, que é certo, que tem um certo padrão. Certo ou errado? E o pessoal vai falar se concorda com aquilo ou se não concorda. Se acha que está errado ou se acha que está certo. Então o joguinho, assim, ele se torna bem prático, porque é só de dizer certo ou errado. Não precisa dizer o significado em si da palavra. Beleza? Oi, seguinte, uma outra dica. Essa aí, você teria que baixar um aplicativo no seu celular. Mas é muito simples. E você poderia, aqui eu vou fazer diferente, tá? No caso, você fazendo, principalmente se você estiver fazendo sua célula pelo Meet, você pode compartilhar sua tela de celular, que vai ficar bem legal, ok? Qual é? É o Dick Story. O que é Dick Story? Ou Dick Story, na verdade, que fala, né? É um jogo de dados, muito legal, e você encontra aplicativo dele grátis ali nas lojas ali do celular, certo? Ou na Apple Store, ou na Play Store, que são o quê? É um joguinho, olha só como é que ele é. Ele é o seguinte, ele é assim, e você aperta esse botãozinho aqui, tá vendo? Você pode escolher a quantidade de dados, e cada dado, você vê aí, você tá vendo que ele tem uma gravura em cima. Qual que é a ideia? Dick é dado, story, história. No caso, a história é com dados. Então você vai dizer o seguinte, vai contar uma história. Cada um tem que inventar uma parte baseada no quê? Baseada nos desenhos do dado. Por exemplo, aqui, ó. Você vai fazer uma história, por exemplo, a sua célula saiu para passear e de repente, aí você vai ver, quem está aqui vai colocar em ordem, e na ordem que você deu para as pessoas da célula, você vai contar a história. Aqui, ó, a primeira gravura aqui é de uma pimenta. Peraí, aqui, ó. É uma pimenta. A célula saiu para passear e aí um dos membros levou o quê? Um vidro com pimenta. Aí depois ela decidiu entrar numa competição. Você vai ver aqui que tem o quê? Opa! É uma medalha. Ela decidiu entrar numa competição de comer pimenta. Quem comia a pimenta mais quente. E aí, um dos membros decidiu. Então vamos tirar no dado quem vai ser o primeiro. Quem vai ser o segundo. E quando eles jogaram o dado, de repente caiu uma pessoa de paraquedas no meio da história. E aí, essa pessoa que caiu de paraquedas, ela era o quê? Era um ser extraterrestre, no formato de uma joaninha. Entendeu? Então você vai criar histórias e, tipo assim, como cada um vai criando uma parte, fica um negócio engraçado. Esse aplicativo aqui, você pode colocar, se eu não me engano, até 9 ou 10 dados. Então, assim, dá para muita gente participar, é bem legal, entendeu? E no caso aqui é uma dica de um quebra-gelo criativo para a célula, beleza? Queridos, fica essas dicas.